Queridos, vocês que já estão aqui, feche seus olhos um minutinho no seu lugar. Vamos entronizando a presença do Senhor. Vamos pedindo ao Senhor que acalme a nossa alma, a nossa correria, a correria do nosso coração. Vamos concentrar no Senhor, na presença gloriosa de Deus neste lugar. Paz do Senhor, queridos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor, adorar o nosso Deus. Gente, não acostumei ficar aqui em cima desse tanto, não. Meu Deus do céu, né? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Nossa igreja cada dia mais linda, mais arrumadinha para nós louvarmos o nosso Deus. Sempre com toda a intensidade do nosso coração. Amém? Queria pedir para os meninos abrirem a palavra do Senhor em Salmo 148. E você vai acompanhar conosco aqui a RA 148. Diz assim a palavra do Senhor. Olha como é poderoso. A palavra do Senhor é toda poderosa. Mas nós começamos esse culto ao nosso Deus declarando: aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai-o ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todas, velhos e crianças. Olha Deus falando com todos nós.
Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia, 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 Senhor. Sim, Jesus, louvamos o teu nome, todos, em toda e qualquer idade, em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar. Toda a criação exalta o seu nome, e nós declaramos, Jesus, que tu és o nosso Deus. Tu és Rei dos Reis, tu és Senhor dos Senhores, tu és adorado neste lugar, tu és exaltado neste lugar, tu és adorado, o nosso adorado, o amado da nossa alma. Ansiamos, Jesus, por te adorar, ansiamos por estar contigo. Jesus, nós declaramos, tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és o adorado em nosso meio, papai. Tu és Jesus, tudo pra nós. Tu és o nosso Deus. Tu és poderoso, Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus, poderoso, exaltado nas nações. Tu és Jesus, um Deus que tudo pode, que tudo faz. Um Deus que nos criou e nos amou. Ele 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 nos amou primeiro. Ele nos amou incondicionalmente. Ele nos ama. Você pode olhar para quem está aí perto de você e falar assim: Ele te ama. Ele te ama. Ele nos ama tanto. E é esse Deus que nós vamos adorar. Um Deus que nos ama tanto, que se entregou por mim e por você. É a Ele que nós queremos declarar todo o amor do nosso coração e clamar a presença dEle em nosso meio, em nome de Jesus. Vamos declarar todos juntos: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar
vidas para ti, Jesus. E declaramos, Pai, nós queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Nós queremos mais de ti. Declare isso. Nós queremos mais de ti. Nós queremos mais de ti, Jesus. Mais do teu amor em nós, Jesus. Mais do seu cuidado nas nossas vidas, Deus. Mais da sua vontade em nós, Pai. E menos de nós, Deus, é o que nós queremos declarar. Porque não há nada igual à sua presença, Jesus. Não há nada igual, Jesus, à tua presença nas nossas vidas, Deus. Vamos declarar: não há nada, Senhor. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva. Sua presença. Eu provei, Jesus. Eu provei, Jesus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença. Santo, levante suas mãos, vamos declarar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por
Adorado, Jesus. Um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que tudo faz, um Deus que nos ama. É esse Deus que nós amamos e que nós adoramos. Em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Promessa feita a mim, e como prometeu, prova outra vez e cumpre o que diz. Se o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu, vai acontecer. Eu descansarei. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Para cumprir. Início, meio e fim, tudo vai passar, tu permanecerás. E hoje eu posso ver que não há nada que não possas fazer. Se o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu, vai acontecer. Eu descansarei. Sei que tu és fiel a mim.
Adorado, maravilhoso Jesus. Adoramos o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Enquanto nós adoramos, as muralhas estremecem diante do nome dele. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na
Jesus é presente neste lugar. Santo, 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 o Senhor está me incomodando para você colocar a sua vida diante dele nesse momento. E ele está declarando: eu estou nessa tempestade, eu sou vitorioso nessa tempestade. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor é vitorioso e que em Ti, Deus, nós somos mais do que vencedores. Nós não precisaríamos de nada disso estando com o Senhor. Mas nós sabemos, o Senhor é um Deus que cuida, que ama, que guarda. Nós declaramos: vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é Imutável, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Às vezes temos tanta dificuldade de entender o quão grande, o quão poderoso, o quão forte, o quão majestoso, porque nós somos tão fracos, nós somos tão frágeis, mas nós servimos um Deus tão forte. Nós declaramos que é aquele mesmo Deus de Abraão na canção passada, e agora nós estamos declarando que Ele é vitorioso, que Ele é poderoso, porque a Sua palavra diz isso, e a Sua palavra é verdadeira, a Sua palavra é eficaz, e nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos no poder do Senhor, nós cremos no amor do Senhor, nós cremos nas misericórdias do Senhor, que já foram renovadas nessa manhã. E sabe de uma coisa? Serão renovadas amanhã também, e depois de amanhã também, e depois de amanhã também. E nós não somos consumidos não porque nós somos bons, mas porque o Senhor nos ama tanto que Ele renova as suas misericórdias. E nós podemos chegar diante dEle e ser recebidos com todo amor, como um pai que ama seu filho. Obrigada, Jesus. Colocamos nossas vidas diante do Senhor. Agradecemos tanto pelo seu amor, Senhor. Tudo que fizermos, Deus, quantas vezes declararmos nossa gratidão, não é nada perto do seu amor, seu cuidado por nós, Jesus. Queremos colocar cada família aqui representada diante do Senhor, casas diante do Senhor, famílias que nos acompanham no online diante do Senhor também, Pai. Colocar todos nós diante do Senhor e declarar: o Senhor é o Deus das nossas casas, o Senhor é o Deus das nossas famílias, o Senhor é o Deus do nosso coração. A Ti rendemos graça, louvor, exaltação. Somente o Senhor é digno de receber todo louvor, toda glória, toda exaltação. Somente o Senhor é digno de receber. Oh, aplauda o seu Deus, aplauda o seu Deus, aplauda o seu Deus. Santo, santo, santo é o nosso Deus, o único digno de receber, o único digno de receber. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Te adoramos, Jesus. Entregamos esses momentos na Tua presença, dízimos e ofertas para a Sua casa, Pai, tudo diante do Senhor, e abençoamos cada família aqui no nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta na casa do Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável
Bom, queridos, as crianças de 2 a 7 anos aqui com essas profs. Uau, que profs mais lindas. De 1 ano, então é 1 a 7, de 8 a 11 lá atrás com os juniores. 1 a 7 aqui na frente, de 8 a 11 lá atrás. Temos um culto abençoado para os nossos filhos, para as nossas crianças. Amém? Perdi minha mãe, meu Deus. Você está feliz? Eu também. Glória a Deus, Deus é bom, Ele é fiel. E Ele tem algo poderoso para mim e para você nessa noite, amém? Queria te convidar a você a abrir, por favor, a sua Bíblia, em João capítulo 9, versículo 4. Fico bem no reflexo aqui da luz. João 9, versículo 4. É isso aí. Presta atenção. Quero ler com você, quero que você acompanhe comigo. Diz assim o texto. É Jesus falando e ele fala: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é? A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Amém. Eu quero ler de novo. Vou contar até 3 e você vai ler junto comigo. Só esse pedaço aí, tá bom? 1, 2, 3. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Feche teus olhos. Pai, nós te louvamos por esse tempo tão precioso de adoração. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor é um Deus vitorioso, poderoso, imutável. Nós te louvamos, queremos abençoar nossas crianças, o culto delas, os profs, que elas tenham ali, Pai, a palavra do Senhor, que o coração delas também sejam edificados com a Tua palavra. Pai, mas eu coloco esse tempo agora, que o Senhor possa falar com cada um de nós, Pai, através do Teu Espírito. Pai, tem algo que só o Senhor pode fazer, só o Senhor consegue fazer. Então, Pai, que os nossos corações, a nossa mente esteja totalmente voltadas ao Senhor, abertos para que aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, que isso aconteça, se realize através do poder do Teu Espírito, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu dei o título dessa mensagem de A Hora é Agora. Você pode repetir comigo? Diga assim: a hora é agora. Agora olha para uma pessoa cheirosa que está do seu lado e fala: a hora é agora. Queridos, eu creio que Deus tem nos levantado, Deus tem movido cada coração. E mais do que nunca, eu creio que a hora é agora. É a hora de você se despertar, é a hora de você ser cheio do Espírito Santo, é a hora de você se posicionar, é a hora de você voltar para Cristo, é a hora de você ser movido por aquilo que te chama, pelo teu ministério. A hora é... A hora é... A hora é agora, queridos. Esses dias, comentei quinta-feira, semana passada nós estávamos viajando, e estávamos num congresso, e foi algo muito forte, foi muito importante para a minha vida, e escutamos muitas palavras, e como eu fico feliz de saber que mesmo em lugares diferentes, aquilo que o Espírito tem soprado à igreja, é a mesma coisa.
E eu sei que Deus está levantando um povo, um exército, Deus está preparando, forjando, porque não só eu, mas a maioria do povo que está buscando a Deus entende que a hora é. O problema, queridos, é que às vezes nós não achamos que nós somos bons o suficientes, ou que nós estamos preparados para entendermos isso, essa verdade, que a hora é agora, para a minha vida, para a sua vida. Às vezes nós ficamos colocando empecilhos em nós mesmos, colocando desculpas para nós mesmos, para nós usarmos uma muleta para falar que a minha hora não é agora. Mas eu vim nessa noite para falar que a tua hora é agora. Sabe, tem uma passagem que Jesus, ele fala assim, ó, vamos atravessar o mar, porque eu preciso ir para aquele lugar. E chega lá, tem um endemoniado, querido. Endemoniado de Gadara. Imagina um homem que todo mundo tem medo dele. Diz o texto que ele fica com correntes, ele andava nu, ele morava em cemitérios, e todo mundo tinha pavor desse homem. E Jesus vai lá e o liberta, mais de 2.000 demônios saem daquele homem, e ele, em sinal de gratidão, de reconhecimento, ele fala, Senhor, mestre, deixa eu te seguir. E Jesus fala, não, você vai falar para toda a região de Decápolis, que eram 10 cidades, tudo aquilo que aconteceu com você. Eu imagino que aquele homem acorda endemoniado, preso, atormentado, rejeitado, um monte de gente desviando dele, sem expressão nenhuma, sem amor nenhum, sem reconhecimento nenhum, e ele vai dormir como um missionário do Senhor Jesus. Agora, se ele tinha toda essa dificuldade, e um dia ele se tornou missionário, quanto mais eu e você? Por que às vezes nós não nos consideramos aptos, ou prontos, ou preparados para manifestar aquilo que Deus nos chamou para ser, queridos? Tem um texto que é muito conhecido e que eu gosto muito, João capítulo 4, é uma revelação daquilo que Deus fala sobre a adoração, é uma revelação para a mulher samaritana. Entenda, Jesus está na Galileia e ele precisa ir para a Judeia, e se você não sabe, tem uma distância de 150 quilômetros, e naquela época não tinha carro, não tinha ar-condicionado, não tinha ônibus, esse trajeto era para ser feito a pé. Então eu tenho convicção que Jesus chega naquele momento, ou naquele lugar, depois de 150 quilômetros, nunca andei esse tanto, vamos ser otimistas, 50 quilômetros por dia, 3 dias de viagem, talvez foi isso que eles demoraram, e Jesus chega cansado, Jesus chega com fome, Jesus chega com sede, e ele vai e senta num poço, e chega uma mulher na hora do sol quente, e queridos, o texto fala que era necessário Jesus passar por Samaria. E eu acho incrível porque, da mesma forma que Jesus se importou com aquela pessoa, que era aquele endemoniado de Gadara, Jesus também se importa com uma mulher, e ele parece que tinha um encontro com aquela mulher. Presta atenção, tem situações que acontecem nas nossas vidas que nós achamos que é uma simples coincidência, mas é o encontro de Jesus comigo e com você, querido. É Jesus preparando o lugar certo, o tempo certo, o momento certo. Talvez você esteja essa noite aqui, porque Jesus marcou lá no céu para você estar aqui, porque Ele tem algo para mim e para você. E aquela mulher, para ela, era só mais uma tirada de água. Mas ela encontra Jesus cansado, com fome, com sede, e Jesus começa a trazer uma revelação, fala, mulher, me dá um pouco de água. Aquela mulher já assusta, fala assim, mas como o senhor, sendo judeu, conversa comigo, samaritana? E o texto diz que os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus fala, mulher, se você soubesse quem está falando com você,
Se você soubesse o que é esse encontro, se você soubesse a distância que eu percorri só para estar aqui com você nesse tempo. Você me pediria água e eu te daria a água da vida. E aquela mulher fala assim, ó, você nem tem como tirar, como assim? E resumindo a conversa, ela fala, Senhor, eu quero essa água, me dá dessa água, eu não quero mais ter sede. E Jesus fala, você quer? Ok. Então vai lá e chama o teu marido. Eu não tenho marido, ela fala, e Jesus fala, 5 maridos você já tiveste, e esse que você está não é seu. E ela responde, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E continua todo o texto, e aonde eu quero chegar? É que essa mulher sai, presta atenção, essa mulher vai tirar água, uma mulher samaritana, que nem sabia onde que se devia adorar, porque ela chega para Jesus e fala assim, os nossos pais falam que eu tenho que adorar aqui, mas vocês falam que precisam adorar em Jerusalém, então aonde que é? Nesse monte ou é lá? E Jesus responde para ela, mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas chegará o tempo que vocês adorarão aquilo que vocês conhecem, porque o meu Pai, Ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher começa a ficar encantada com toda a revelação de Jesus. O fato é que aquela mulher vai para a cidade de Samaria, e é aqui que eu quero falar. E ela volta com quase a cidade inteira para conhecer Jesus. Os 12 discípulos que andavam com Jesus, eles saíram para comprar comida. Eles estavam com fome, eles estavam com sede, era uma necessidade. Eles foram buscar comida, voltaram só os 12 sem ninguém. Mas aquela mulher que tinha acabado de receber uma palavra que entrou no coração dela, que mudou a história dela, uma palavra que ela entendeu o que significava o Cristo, ela foi lá e falou assim, gente, vocês não sabem quem eu conheci. Eu acho que esse é aquele que eles estavam anunciando. Vamos lá. E queridos, e diz que a cidade quase toda foi lá. E pediram para Jesus ficar mais 2 dias, e você conhece a história, e houve uma revolução por causa de uma mulher que tinha acabado de conhecer o Cristo. O que eu quero te falar? Que às vezes nós somos discípulos que estamos preocupados em comprar comida, preocupados com as nossas necessidades. Nós vamos para muitos lugares, voltamos com aquilo que é nosso, e não anunciamos aquilo que é a prioridade do reino dos céus. Os discípulos chegam e falam assim, mestre, trouxemos comida. Versículo 33, eu acho, meninos. E Jesus olha e fala assim, a minha vontade está em fazer a vontade do meu Pai. João 4:33, vê se é isso. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-á porventura algum trazido o que comer? O próximo. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Queridos, naquela hora os discípulos oferecem, porque Jesus estava cansado, Jesus realmente estava com sede, Jesus realmente estava necessitado, mas mesmo cansado, com sede, Jesus nunca deixou de fazer a obra daquele que lhe enviou. Vocês estão me entendendo, queridos? E a minha pergunta que eu recebi, eu quero fazer para você. Será que nós não estamos descansando demais? Cutuca essa pessoa que está do seu lado e fala, será que você já não descansou demais? Sabe, queridos, às vezes a gente fala, nossa, pastor, tem atividade mais na igreja. Nossa, eu tenho GPS, eu tenho culto de quinta, aí tem isso, aí tem aquilo. Sabe, você vê que a nossa mentalidade, nós vivemos muito no natural, e Jesus o tempo todo estava enfocado na prioridade que Ele tinha.
naquilo que ele foi chamado, naquilo que é celestial. Você vê que a nossa visão sempre está no reino natural, e Jesus está falando assim: ei, eu quero que vocês vivam numa dimensão diferente. Eu quero que vocês vivam não só nesse reino natural, mas naquilo que o Pai chamou eu e você para fazer. A hora é agora, enquanto é dia, momento de nós fazermos a obra, porque vai chegar um momento que vai se tornar noite, aí nós não poderemos mais fazer. E se nós bobearmos, querido, o tempo está passando. As horas estão passando. Miqueias capítulo 2, versículo 10, diz assim: levantai-vos, porque aqui não é lugar de descanso. Presta atenção. Querido, você vai ter o resto da eternidade para sentar diante do trono e ficar descansando e adorando o Pai. Você vai ter o resto da eternidade para estar lá diante dos anjos, diante do trono, com o Pai, falando assim, descansando. Você não vai precisar falar de Jesus para ninguém, querido. Mas enquanto nós estamos aqui, Jesus falou assim, ó: faça enquanto é dia. Não esqueça daquilo que você foi chamado. Qual é o propósito pelo qual eu te busquei, qual eu te chamei. Porque vai chegar uma hora que é tarde demais. Vai chegar uma hora que é noite. Diga assim: a hora de fazer é agora. Daqui a pouco será noite. Querido, o que é noite? É quando não dá mais para fazer. É quando nós morremos. É quando nós já não temos mais o fôlego de vida. O que Jesus estava querendo dizer é justamente isso. O versículo 35, João 4:35 diz assim, ó: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que Jesus estava falando para os discípulos? Os discípulos estavam oferecendo comida, preocupados para ele comer, e Jesus sabia, queridos, era uma necessidade de Jesus, não estou falando que nós não temos. Mas o que Jesus queria dizer é que mesmo diante das necessidades, os campos estavam maduros. Ele aproveitou aquela oportunidade, ele tinha uma revelação para aquela mulher, e através daquilo, toda uma cidade foi impactada por quem ele era. Às vezes nós olhamos e falamos assim, ó, está quase chegando. Não, daqui uns dias vai acontecer. Não, o avivamento vai chegar. Queridos, a hora é agora. Deus levantou eu e você agora. Deus levantou eu e você para falar de Jesus é agora. Para se posicionar é agora. Para ser santo é agora. Para ser cheio do Espírito Santo é agora. Para viver o meu chamado é agora. Por que a gente sempre deixa para depois? Sempre enrola, sempre procrastina. A visão de Jesus é, os discípulos estão enxergando a colheita para daqui 4 meses. Mas Jesus falou assim, ó, mas na minha visão, é agora, está pronto, está maduro. É esse tempo que eu quero. Eclesiastes 9, versículo 10, por favor, meninos. Queridos, eu achei muito forte esse versículo, presta atenção. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas... Porque no além, eu vou pôr no céu, porque eu vou profetizar que você vai para o céu, amém, queridos? Porque no céu, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que o texto está dizendo para mim e para você é que tudo que estiver a nosso alcance, à nossa disposição, que nós temos que fazer conforme as nossas forças, com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação. Sabe, tem um perigo, e isso já me mexeu muito comigo, e eu não quero que isso aconteça com você em nome de Jesus. É uma doença seríssima, que eu coloquei o nome de síndrome do missionário noturno. Você já vai entender. Tem uma história no livro de Lucas que fala de 2 homens. Um homem rico e fala de um mendigo chamado Lázaro,
que não tem nada a ver com o Lázaro que Jesus ressuscitou. Mas diz esse texto que o mendigo está à mesa comendo das migalhas do rico. E os dois morrem, o rico e o mendigo. E diz o texto que o homem rico, ele vai para o inferno. E ele começa a ser atormentado. E ele vê Lázaro com o pai Abraão, que representa Deus, ok? E ele começa a implorar, fala assim: pai Abraão, por favor, eu peço que o Senhor deixe Lázaro molhar a ponta do dedo e vir tocar só nos meus lábios, para que me alivie por um momento esse tormento. E aí Deus fala para ele, falou assim: o homem rico, tem um abismo, não dá, quem está aqui não pode ir aí, quem está aí não pode ir para cá. Então esse homem rico tem essa síndrome do missionário noturno. Ele fala assim, ó: então Deus, eu peço que o Senhor envie um missionário, alguém, porque eu tenho 5 irmãos lá na terra que não conhecem, e eu queria muito que eles não viessem para esse lugar. E Deus chega para ele e fala assim: não tem como eu mandar alguém, porque ele já tem Moisés e os profetas. E aí esse homem fala assim: mas se eu mandar alguém dentre os mortos, eles vão acreditar. E Deus fala: se eles não acreditam em Moisés e os profetas, tão certo não vão acreditar em um homem, mesmo que eu ressuscite dentre os mortos. O que eu quero te dizer, queridos, com isso? Tem uma hora que para todos nós vai ser noite. Tem uma hora que para mim e para você vai ser noite. E esse homem ficou desesperado, porque ele sabia que tinha um monte de gente que ele poderia ter feito a obra, ter pregado, ter anunciado. E o termo que ele usa é: vai lá e prega, porque eles, com certeza eles vão se arrepender. E eu não quero que eles venham para cá. Lucas 16, tá? Depois, se você quiser ler essa parábola, abre para mim. 27, Lucas 16, 27. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe, às vezes nós não gostamos muito de falar de inferno, mas você sabia que Jesus falou mais de inferno do que de céu? Você sabia que o texto na Bíblia, Jesus alerta muito mais, porque é uma verdade, querido, que nós temos que estar atentos. Por isso que eu estou falando que a gente tem que parar de enrolar. A hora é agora. Aquilo que Deus quer que a gente faça é agora. Por que a gente fica deixando para depois? A gente não sabe. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu e você não temos o controle. Quem pode acrescentar um côvado, 45 centímetros no curso da sua vida? Então, enquanto é dia, enquanto eu tenho saúde, nós temos que proclamar tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Amém? Em outras palavras, pare de dar desculpa, querido. Sabe, nós somos muito bons de desculpa. Pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho dinheiro. Pastor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E o homem de Gadara tinha. A mulher samaritana tinha. Sabe, nós temos que tirar um pouco os nossos olhos. Lembrar que nosso reino está nos céus.
Nós temos que viver de modo sobrenatural. Nós temos que viver por aquilo que é sobrenatural. Nós temos que procurar tesouro naquilo que é eterno. Essa vida é passageira, querido. Essa vida, eu não estou falando que você não tem necessidade, que você não tem um monte de coisa para fazer. Eu sei que você tem, mas tem algo a mais que Deus cobra de mim e de você. Tem um chamado, tem um propósito pelo qual você existe. E isso é manifestar a glória de Deus, é pregar o evangelho, é transformar quem está do seu lado. E isso é para você, não é amanhã, é agora. Eu não tenho curso, eu não tenho isso, eu acabei de chegar na igreja. Queridos, se você entende que Jesus é amor, que Jesus te ama, que Jesus te transformou, você está apto. Sabe, às vezes a gente faz, você vai num lugar, come um lanche que você gostou, você nem conhece, nem sabe a procedência, mas se você gostou, a hora que você vê um amigo, aonde você está, fala, cara, comi um lanche, você precisa comer. Nós somos bons em propagar quando a gente realmente sente, gosta e quer. Amém, queridos? Isso é muito importante. Qual tem sido uma artimanha nesse tempo? Nós escutamos essa semana isso, não sei nem aonde. Mas o inimigo tem sido especialista nesse tempo em distrações. Eu acho que foi do pastor Vitor Hugo, ele falando assim, o diabo na verdade ele não precisa nem te tirar da igreja, ele precisa somente te distrair. E isso marcou também. Eu parei para pensar. Porque, queridos, sempre foi essa a artimanha do inimigo, é distrair eu e você, para nós não vivermos aquilo que Deus quer para nós. Vamos lembrar de Moisés? Moisés, ele tem uma palavra de Deus. Moisés, vai lá e tira o meu povo do Egito. Você vai dizer que o eu sou te enviou. E Moisés, ele se levanta e vai para Faraó e fala, Faraó, deixe o meu povo sair, porque o eu sou me enviou para o meu povo ir adorar ao Senhor. Faraó, que representa o inimigo, Satanás, ele fala, eles estão com tempo para adorar ao Senhor, dobra o serviço, aumente a quantidade de tijolos. Às vezes, queridos, nós estamos querendo fazer as coisas de Deus, e a hora que o inimigo percebe essa vontade, ele fala assim, ele está sobrando tempo. Ele coloca um monte de distração, uma correria, para que você não tenha tempo de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. De novo com maturidade, pastor, eu tenho que parar de trabalhar? Não é isso, queridos. Mas você tem que dar prioridade naquilo que você foi chamado para ser. Isso é maior. Buscar em primeiro o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Querido, isso é um princípio. Se você viver o princípio, nada vai lhe faltar. Vou falar de novo que você não entendeu. Isso é um princípio. Se você buscar primeiro o reino do céu, nada vai lhe faltar. É Bíblia, queridos. Sabe, nosso coração, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos no dia a dia correndo e deixando de fazer aquilo que é o mais prioritário. E sabe de uma coisa? A noite vai chegando. Por isso que eu gosto dos jovens. Eu creio que os jovens são levantados com uma força. João fala isso, né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E sabe por quê? Porque o jovem, para mim, é 8:30 da manhã. Ele tem até às 6 para pregar. Porque o tempo vai passando, querido. Nós vamos andando. 1 hora, nós estamos caminhando para a noite. O tempo não volta mais. Meio-dia é meio-dia, 1 hora é 1 hora. Vai chegar uma hora que eu e você chegou na noite. E glória a Deus por aqueles que Deus chama 15 para 6. E ainda falando, nossa, daqui a pouco eu vou escurecer. Eu tenho que fazer tudo aquilo que eu não fiz ainda na minha vida. E sai igual um doido, querendo, glória a Deus. Mas e você, que tem um monte de vida, um monte de dia, que pode fazer um estrago no inferno, que pode povoar o céu? Você entende isso, queridos? Sabe, é um chamado para esse tempo. Efésios 5, versículo 14, por favor.
Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Olha para essa pessoa bonita que está ao teu lado e fala: desperta, tu que dormes. Fala assim, ó, a hora é agora. Pastor, o que eu vou ganhar com isso? Queridos, a recompensa vem do Senhor, não precisa abrir. Colossenses 3, versículo 24, diz: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Queridos, quando eu faço a obra de Deus com excelência, eu não só honro Deus, mas como eu abençoo pessoas. Eu vou repetir, quando eu faço a obra de Deus com excelência, quando eu busco as prioridades na minha vida, daquilo que é celestial, daquilo que é eterno, eu não só estou honrando a Deus, fazendo com o melhor do meu coração, mas automaticamente eu estou abençoando, eu estou fluindo, eu estou jorrando em quem está do meu lado. Sabe, nós temos que aproveitar as oportunidades, isso é algo importante. A semana que eu estava para Barretos, nós tivemos 30 anos de ministério e nós saímos, estava com alguns pastores, e queridos, e como é gostoso, sabe? Você vê o agir de Deus. Escolha com quem você anda. Você tem que andar, querido, com quem te leva para mais perto de Deus. Se você está caminhando muito, escute bem, com pessoas que estão te afastando, você tem duas formas de olhar: foi Jesus que te colocou ali para você iluminar essas pessoas e ser luz na vida dessas pessoas, ou realmente essas pessoas estão te fazendo mal, estão te levando para longe de Cristo? Eu estava com alguns pastores e nós conversando sobre isso, e é muito gostoso, porque quando você está entre pastores ali no dia a dia, você não tem outra conversa. A conversa é reino dos céus, é experiências, é aprendizado, e ali a gente vai vivendo, parece que no mundo sobrenatural. E nós fomos numa farmácia, e aí a hora que nós vimos, nós estávamos orando pela mulher que atendia a farmacêutica lá. Aí depois a gente estava saindo, que os meninos queriam conhecer. Estava com o pastor Saulo, com o pastor Alisson, estava com o pastor Fábio, lá de Barretos. Nós fomos comprar um tapete. A hora que nós chegamos para comprar um tapete, vocês conhecem o pastor Saulo, né? Ele não é dessa terra, não. Já tinha uma mulher lá e falou assim: pastor Murilo, vem cá. Eu já cheguei perto dela, querida, aquela muvuca, no centro da cidade, assim, e Deus já começou a falar da vida daquela mulher, e aquela mulher já começou. Mas o que eu estou querendo dizer? Que diante daquilo tudo, querido, nós oramos, e sabe, vidas que eu não sei o dia de amanhã. Deixa eu dar, para não falar dos outros, só para vocês entenderem, queridos. Um dia, presbítero Marco, cadê o presbítero Marco? Ele me convidou para eu ir pescar com ele. Nós fomos lá no monte, não sei na onde que nós fomos, longe para burro, chegamos lá num riozinho pequenininho, mas chegamos lá, querido, num barraquinho que não tinha nada. Pensa um lugar que não tinha nada, não pegamos nada, não deu, mas chegamos lá, tinha um homem cachaceado, sim ou não, Marco? Com o corotinho. Ele estava com a espingarda que ele colocou aqui assim. Nós começamos a conversar com ele. Não vou falar para o Marco vir contar não, porque senão ele vai enrolar muito e eu não tenho tempo, entendeu? Mas conversando, continuando a conversa e resumindo, eu sei que a hora que eu vi, eu estava falando com esse cara, nós descobrimos que ele era crente desviado, era líder, não era, Marco? Eu falei, cara, presta atenção, olha o tanto que Deus te ama. Deus trouxe eu e o Marcos só para vir aqui para falar que a tua hora é agora, que você tem que voltar, que não é tempo. E ele bravo com aquela espingarda. Resumindo a conversa,
falamos, oramos, nem sei como que foi o desfecho disso, mas depois o Marco, depois de muito tempo, falou assim: pastor, aquela pescaria deu o maior fruto. O homem, depois daquele dia, voltou para Cristo, está firme na igreja. Querido, perdi um dia indo, voltando, gastando dinheiro, não peguei nada, mas uma vida foi salva. Deixa eu te contar outra experiência. Dessas viagens doidas, por isso que eu falo. Eu estava em outro lugar, também no Rio, estava no Rio Manso. E eu cheguei e descobri que a mulher do cara onde que eu moro, onde eu fico, onde eu desço o barco, essas coisas, estava com câncer. E eles estavam abatidos e ela estava perdendo peso. E nós fomos pescar e no final eu peguei e falei assim: eu posso conversar com vocês? E eu peguei na mão dela, fui para um outro lugar, pus uma cadeira, pus a minha cadeira, não sei se o pastor Lucas que estava comigo, quem que era que estava comigo, nem lembro. E eu sei que eu falei de Cristo para ela, falei: você crê? Acredito. E orei com ela e ela confessou Jesus. E eu voltei, queridos, mais feliz por causa da oração do que por causa da pescaria. E eu vou pouco, não vou. E eu conversando esse ano, agora com os meninos que são parentes, eu perguntei, falei assim: e a Sara, como é que tá? E eles: você não sabe? Eu falei: não. Pouco tempo depois faleceu. Faz 1 ano já que ela morreu. E na hora eu fiquei pensando: e se eu não tivesse feito isso? E queridos, e muitas vezes eu não fiz. E o que eu estou querendo te dizer? É que tem algo que nós fomos chamados para fazer, queridos. Tem uma responsabilidade que está sobre nós. E que é muito fácil nós ficarmos dando desculpas, nós ficarmos... Talvez você tenha dificuldade de falar, queridos, eu entendo isso, porque não tem hora que você chega, eu chego e falo assim: Deus, e como que eu vou entrar nesse assunto? Não tem jeito, e tem hora que eu sei que não dá, mas o que eu estou querendo dizer é que a tua mente, a tua visão, as tuas prioridades tem que ser naquilo que o Senhor chamou eu e você para fazer, que a gente não pode deixar, porque eu não sou pastor, porque eu não sou líder, porque eu não sou isso, porque eu não sou... Não, querido, você é filho de Deus, cheio do Espírito Santo, chamado para pregar enquanto é dia. É isso é importante. A expectativa de Jesus para mim e para você, João capítulo 15, não sei que versículo, mas Jesus fala assim: eu vos escolhi para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Na verdade fala assim: não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Queridos, a expectativa para que Deus nos escolheu é para que eu e você possamos ir e que nós possamos dar frutos. É essa a expectativa que Jesus tem de mim e de você. Mas não é só dar frutos, é que esse fruto permaneça. Sabe o que significa isso? Eu e você, nós temos que cuidar. Eu e você, nós temos que preocupar, nós temos que zelar, porque não é só dar, não é simplesmente só pregar, mas é chegar e falar assim: e aí? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não, eu estou com você, estou colado em você, nós estamos juntos. Por quê? Porque eu quero que você permaneça. Se nós entendemos isso como igreja, queridos, se nós entendemos que essa responsabilidade é nossa, Jesus chegou e falou assim: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada causará dano. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, e diz assim: fazei discípulo. Diga: fazei discípulo. Sabe qual que é o problema? Que nós queremos discípulos prontos.
A gente olha para uma pessoa que é uma bênção e fala, nossa, essa pessoa seria uma bênção no louvor. Não, esse cara seria uma bênção aqui na liderança. Não, esse homem seria uma bênção na intercessão. Queridos, tem uma responsabilidade minha e sua que é fazer. Quando você faz um arroz, quando você faz um churrasco, você pega o carvão, você acende, você corta a carne, você pega o sal, ou você pica o alho, você frita o alho, você escolhe arroz, lava o arroz, você faz. A função da igreja, e aquilo que Jesus falou, não é pegar discípulo pronto, é ir lá, pegar aqueles que que muita gente não acredita, que acha que não tem condição, que ninguém dá valor, mas que você acredita, que você ama, que você sabe que Jesus pode transformar, e você pegar aquele que é desacreditado e falar assim, eu vou te ajudar a você se tornar um discípulo do Senhor. Amém, queridos? Sabe, é uma verdade que nós precisamos viver. Eu penso que eu quero um dia chegar diante de Deus e Deus olhar para mim e falar assim, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E eu sei que você quer isso também. Todos nós. Mas eu tenho medo de chegar e falar para o Senhor, Senhor, combati o bom combate, completei a carreira. Ele falou, quem que te disse que você completou a carreira? Paulo tinha propriedade para falar isso. Queridos, nós não vamos ser julgados por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós fomos chamados para fazer. Às vezes você faz um monte de coisa e isso não significa nada. Presta atenção, Josué ganhou 40 reinos. Eu vou repetir. Josué para mim espelha muito a nossa realidade. Depois de Moisés, Josué pegou o povo e ele começou a batalhar. Ele começou a conquistar reino atrás de reino, com esforço, com dedicação. E essa é a nossa função, sabe? Nós precisamos trabalhar. E ele já tinha, queridos, conquistado 40 reinos. Não é pouco, é um monte. Josué 13, versículo 1 para mim, por favor. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Deus olhou para Josué e falou, Josué, ok, você foi bacana, você foi top, você me obedeceu, você foi forte e corajoso. Eu acho que essa palavra para esses dias é Deus olhando para mim e para você e falando assim, ei, não tema, ser forte e corajoso, medita na palavra de dia e de noite, porque eu sou com você e aonde você for, vai dar tudo certo, vai prosperar, vai ser bem sucedido. Sabe, essa palavra de encorajamento de Deus conosco, querido, ela é real, ela é verdadeira. Por quê? Porque Deus quer que nós espalhemos o reino dos céus, a cultura do reino dos céus. Falei isso quinta-feira. Mas Josué, ele chegou, já tinha conquistado muito, e Deus chegou para ele e falou assim, pois é, você fez bastante, mas ainda ficou um monte de coisa que era para você fazer e você não fez. Queridos, o problema é que nós julgamos, ou nós olhamos, ou nós comparamos com outras pessoas. Mas olha o tanto que eu já fiz, olha o tanto que eu já fiz na obra do Senhor, olha, eu já estou no ministério faz 10 anos, eu já estou no ministério faz 20 anos, olha quantas vidas, e daí, queridos? Para uns, Deus deu 5, para outros 2, para outros 1 talento, e cada um vai ser cobrado de acordo com aquilo que recebeu. Talvez Josué poderia ter feito muito mais do que aquilo que ele fez. Sabe, às vezes nós achamos que nós estamos cansados, que não dá mais tempo, que... Eu gosto muito do texto de Moisés, Salmo 90,
foi o único salmo que Moisés escreveu. E o Salmo 90, versículo 10, ele fala que a vida são 70 anos, 80 anos já é enfado da carne. E aí o versículo 12, ele fala assim: Senhor, que nós tenhamos um coração sábio, que nós contemos os nossos dias para nós alcançarmos corações sábios. E quando Moisés fala 70 anos é vida, 80 já é enfado, eu acho que Deus olhou e falou assim: você acha que você está velho? Você acha que não dá para produzir mais? Você acha que você viveu e que eu não posso te usar? Então espera aí, Moisés, com 80 anos Deus vai lá e aparece na sarça e fala assim: teu ministério vai começar agora. Agora você vai viver tudo aquilo que eu tenho para você, os propósitos que eu tenho para você. Ei, presta atenção. Você está achando que você não tem mais condição, que você já não consegue mais estudar, que você não consegue mais aprender? Escute bem, talvez Deus esteja te chamando agora, o teu ministério está começando agora para tudo aquilo que Deus tem para você. E sabe o que é o mais gostoso? Presta atenção, deixa eu ver onde que está isso. Deuteronômio 34, versículo 7. Por favor, meninos. Tinha Moisés a idade de quanto? Quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o... Sabe o que Deus quis dizer, queridos? Que Moisés morreu com 120 anos, cheio de saúde. Cheio, fazendo crossfit de manhã, de tarde e de noite. Deixa eu declarar algo para a sua vida. Em nome de Jesus, você quer ter saúde plena, vigor, mergulhe de cabeça no ministério, naquilo que Deus deu para você, porque Ele vai te dar força, saúde para você viver todo o propósito que Ele tem para você. Ai, sabe, às vezes a gente sente assim, pula no chamado, pula no ministério, pula naquilo que você foi chamado realmente, pula na obra do Senhor. Você vai ver que Deus vai te sustentar, e nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Um último texto para eu concluir, que também Deus, vou deixar para você, está em 2 Reis 6, para depois você ler. Só quero te contar a história. Mas era um momento que o povo de Israel estava passando muita fome, mas muita fome. E 2 mulheres, a equipe de louvor podia subir aqui, por favor. E 2 mães, queridos. Olha o nível de fome que eles estavam passando. Que as 2 mães, elas fazem um acordo entre elas: hoje a gente mata o meu filho para a gente comer, e amanhã a gente mata o seu, ok? E acontece que uma mata, e no outro dia a outra não quer matar, e ela fica indignada, e elas vão falar com o rei, porque fala assim: nós fizemos um acordo. Eles estavam vendendo 4 colheres de cocô de pombo por R$100. Era não sei quantas efas de farinha na época, não sei o dinheiro. Mas até cocô de pomba tinha valor. Por quê? Porque não tinha comida. A ponto de uma mãe matar o filho para poder comer. E o rei fica indignado, e ele cobra Eliseu e fala assim: Eliseu, eu não chamo Murilo Trevisan se amanhã a cabeça de Eliseu não tiver arrancada. E Eliseu vai e declara uma palavra e fala assim: amanhã, essa hora, o saco de arroz vai valer R$1. Mas como? Era impossível. E aonde eu quero chegar? Que tinham 4 leprosos. Quantos? E o que eles eram? Queridos, leprosos é aqueles que são rejeitados, é aqueles que não são bem vistos, é aqueles que são excluídos, é aqueles que não têm valor, é aqueles que não têm esperança, é aqueles que vivem para fora da cidade, é aqueles que ninguém podia nem chegar perto, porque senão não se contaminavam.
ou se contaminavam, né? Eles não podiam chegar perto, porque contaminariam as outras pessoas. Esses eram os leprosos. E aqueles leprosos também estavam morrendo, e eles resolvem ir no acampamento que eles estavam com fome, porque tinha um acampamento dos sírios em volta, acho que era dos sírios, acampamento inimigo, em volta, então não deixava chegar comida. E eles resolvem ir até o acampamento, e naquela noite, depois da palavra do profeta, todo o exército escutou um barulho muito grande, e eles saíram correndo, fugindo, achando que eram as tropas que o povo de Israel tinha trazido, aliado, exércitos para guerrear, e eles ficaram com tanto medo, e esse medo produzido por Deus, que eles deixaram todos os itens de valores, armas, comida e tudo. E aqueles leprosos chegaram, eles já não tinham mais esperança, eles já não tinham mais vigor, eles já não tinham mais futuro. Falaram, nós vamos morrer aqui mesmo, vamos morrer lá pelo menos. E a hora que eles chegam lá, eles veem um monte de comida, eles veem um monte de riqueza, eles veem um monte de despojos. E aonde eu quero chegar com essa história? Que eles poderiam falar assim, vamos fazer uma cabana, vamos fazer um armazém, vamos guardar tudo isso. Por quê? Porque depois está valendo, até cocô de pomba está valendo dinheiro. Você imagina a gente com tanta coisa. Eles poderiam falar. Você imagina, eles falam assim, não, eles nos rejeitaram, a gente não tem valor nenhum, a gente é inexpressivo, a gente é mal visto, a gente está para fora da cidade. Mas não, queridos, aqueles 4 leprosos tomam uma atitude, isso eu queria que vocês abrissem, por favor, 2 Reis 7, versículo 9. 2 Reis 7, versículo 9. Então disseram uns para os outros, os 4 leprosos conversando, tá? Não fazemos bem. Este dia é dia de o quê? Boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Queridos, aqueles leprosos com toda a história, com toda a rejeição, com toda a pequenez, com toda a falta de condição, eles entenderam, falaram assim, isso aqui não é só para nós, esse tesouro não é só para mim, essa comida, esse banquete não é só para nós. Nós não podemos nos calar, e nós nos calamos, mas hoje é dia de boas novas. Vamos lá e vamos anunciar isso. E queridos, e por causa desses 4 leprosos, todo o povo de Israel, primeiro eles mandaram alguns espias ver se era verdade, mas depois todo o povo de Israel foi sanada a fome e etc. Vamos trazer para nós. Eu e você, nós somos muito melhor do que um leproso, querido. E às vezes nós estamos experimentando de banquetes. Nós temos a revelação de quem Cristo é. Nós conhecemos um tesouro. E às vezes nós nos calamos. Às vezes nós ficamos descansando. Às vezes nós deixamos para amanhã. Mas a palavra diz que hoje é dia de boas novas. E eles não ficaram lá, eles foram e anunciaram ao Senhor. Amém. Quero que vocês se coloquem de pé, por favor. Queridos, isso tem sido um chamado para
nossa igreja, ou para a igreja de Cristo nesses dias. Nós sabemos que Jesus está voltando, nós sabemos que os sinais apontam para isso, os acontecimentos apontam para isso. E o texto é: nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto é dia. E eu queria que você avaliasse o teu coração. Será que nós não temos descansado demais? Será que nós não temos acomodado demais? Será que nós não temos caído numa religiosidade que eu tenho que bater meu cartão no culto, quinta, às vezes domingo, e tá ótimo, já fiz o meu papel? Será que é isso que Jesus espera de mim, de você? Será que é isso que o Senhor espera, querido? Será que é por isso que Ele nos escolheu? Sabe, nós temos que viver um evangelho que sai de uma igreja estrutura, de uma igreja parede, de uma igreja templo. Você é a igreja, você foi chamado para fazer a diferença aonde você estiver. Você foi chamado para trazer o reino de Deus nessa cidade. Você foi chamado para conquistar a sua casa, a sua família, o seu emprego, os seus amigos. A nossa disposição, aquilo que move o nosso coração, as prioridades que invadem o nosso ser, querido, tem que ser aquilo que é eterno. Sabe, chega de uma mentalidade que pensa somente em nós, somente em falar assim: eu vou comprar comida e já volto. O senhor quer comida? Às vezes a nossa busca é só pelas nossas necessidades. Nós vamos à cidade só para buscar comida, para nos satisfazer. Nós trabalhamos só para isso, só para isso, só para isso. Fazemos isso só para isso. E aquilo que Jesus nos pede é: ei, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi vocês. Eu amo vocês, eu acredito em vocês. Eu não trouxe vocês para cá à toa. Eu tenho propósito para a vida de vocês. Eu tenho um chamado para cada um de vocês. A hora não é amanhã, a hora não é a semana que vem, a hora é agora. Deus nos chamou para esse momento. Sabe, queridos, hoje nós podemos manifestar aquilo que Deus é. Quando Josué saía, Deus falou assim: Josué, vai, e aonde você pisar será solo santo, aonde você pisar é reino de Deus. Sabe o que eu quero, querido, te pedir? Quero que o Espírito Santo gere isso no seu coração, que você ande por essa cidade e você ande com a visão espiritual, que você ande por aquilo que é, querido, eterno. Que você passe nessa rua e fala assim: eu declaro que essa casa é do Senhor Jesus, eu declaro que essa empresa é do Senhor Jesus, eu declaro que Nova Mutum é do Senhor Jesus. Você está no teu trabalho, querido, está passando lá, a pessoa nem está sabendo, mas você está aqui, você não sabe, mas você é um profeta escolhido pelo Senhor. Eu declaro a unção do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro Jesus no centro dessa cidade, nos palácios, nos governos. Sabe, querido, nós temos boca profética, é nós declararmos aquilo que Deus quer. Às vezes nós andamos calados no nosso natural, e tem autoridade naquilo que você fala, tem autoridade naquilo que você faz. Quantas vezes você está dentro do seu trabalho, dentro do seu emprego, passando por pessoas, às vezes você não consegue falar diretamente, mas você pode olhar e falar assim: Pai, abençoa ele, visita ele, levanta alguém para falar com ele. Pai, ajuda esse, Pai, ajuda essa, Pai, salva esse. Sabe, queridos, é orar o tempo todo, é o tempo todo estar conectado com aquilo que é eterno. Ah, pastor, não tem condição. Mentira, tem. O Espírito Santo está dentro de você, querido. Você está cheio da autoridade, do poder. Isso é o diabo que fica soprando nos nossos ouvidos. Você é escolhido para esse tempo. Deus tem levantado um exército. Deus tem levantado um povo que ama mais a sua vontade, a sua glória, mais aquilo que é eterno do que aquilo que é passageiro. Os nossos tesouros vão ser, queridos, eternos. Aquilo que a traça, a ferrugem não consome. Sabe, eu tenho me condicionado, queridos, a estar o tempo inteiro conectado, aonde eu estiver, procurando orar por pessoas, por lugares, mesmo sem a pessoa não saber, porque não é todo momento que você pode orar por alguém. Mas abre a tua boca,
Deus. O Senhor falou que onde eu pisar é solução, então eu estou pisando nessa loja. Eles não sabem, mas essa loja já é do Senhor Jesus. Essa loja já é propriedade de Deus. O Senhor vai trazer uma visitação nesse lugar. Agora você imagina uma cidade inteira assim, queridos, onde pisar e falar assim: eu declaro agora aqui reino dos céus, estabelecido cultura dos céus. O momento de Deus para esse lugar chegou. Quantas vezes você foi na prefeitura? Quantas vezes você já foi em tantos lugares, no hospital? Sabe? E às vezes a gente vai e esquece. Então é por isso que eu falo que é um treinamento. É condicionar que você é peregrino nessa terra, que essa terra é passageira. Se você soubesse a autoridade que você tem, que você carrega, querido, se você entendesse que o teu nome está rolado no céu e que o reino do inferno conhece, sabe disso, e que toda vez que fala do teu nome ou que sai algo da sua boca, não é qualquer um, não é qualquer lugar, mas é um filho, é alguém que tem a presença de Deus, é alguém que carrega o reino de Deus dentro de você, é alguém que está indo cheio da presença do Pai. Nunca foi pelos nossos méritos, nunca foi pela nossa condição, nunca foi porque eu falo bem, eu falo mal, porque eu sei isso, eu sei aquilo. Nunca foi por isso, querido. É porque tem um Espírito do próprio Deus que habita dentro de mim. E se Ele habita dentro de mim, Ele me capacita para eu ser voz de Deus aqui na terra, para profetizar e declarar: é chegado o reino do céu nesse lugar, é chegado o reino do céu nessa cidade, é chegado o reino do céu nessa empresa. Senhor, eu peço que o Senhor mova os nossos corações, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que tem um despertar. Pai, tem um despertar na Tua igreja. Pai, tem um despertar do Senhor sobre nós, de entendermos, ó Pai, que nós somos especiais demais, escolhidos pelo Senhor para produzir, Pai, para frutificar, para mudar, Pai, para trazer mudança nessa cidade. Pai, nós sabemos que Nova Mutum, Pai, é uma cidade que tem profecias, tem declarações. Pai, nós queremos ser um canal nesse lugar. Nós queremos trazer o reino do céu nesse lugar. Queremos, ó Pai, encher da Tua graça, do Teu amor. Pai, que as vidas, Pai, se rendam ao Senhor. E, Pai, que nós possamos ser essas pessoas usadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Escute, querido, talvez você esteve longe, ou talvez você nunca reconheceu o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, sabe, e nós sabemos que nós temos que fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem. E igual aquele homem rico, queridos, que teve um monte de regalias, mas a parábola conta isso, que ele foi para um lugar de tormento, e ele implorava para cuidar dos seus. Talvez você não tenha certeza da tua salvação, talvez você não tenha reconhecido Jesus. Escute algo, quero fazer aqui. Vem cá, Cris, por favor. Vem cá, Lê também. Sobe aqui em cima. Eu vi o pastor Douglas fazendo essa semana, eu achei muito legal. A pastora Cris representa o pecado. Leandro, uma vida normal, minha e sua. E ele vai andando para perto do pecado, porque é assim que nós fazemos. Mateus 3, versículo 8, por favor. Produzir, pois, frutos dignos de... Queridos, o arrependimento é uma palavra original no grego chamada metanoia, que significa mudar de direção, que significa se converter, mudar de rota. E muitas vezes, querido, nós estamos aqui, ó. Volta aqui.
caminhando em direção ao pecado, porque no mundo natural é isso que nós fazemos. Nós gostamos. O pecado é atrativo. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas nós caminhamos. Aí chega um momento que nós conhecemos a Jesus e de repente a gente para. Fica aí. Mas quando a gente simplesmente para de pecar, você está muito pertinho do pecado. E é por isso que muita gente cai, porque não entende o que é frutos dignos de arrependimento ou de metanoia. Metanoia é mudar de direção. Então, o arrependimento não é eu só parar de pecar e ficar aqui, porque aqui eu estou muito próximo, mas é eu fazer isso aqui e começar a afastar do pecado, porque agora eu vou caminhando para longe do pecado. Obrigado, pastor, obrigado. Queridos, às vezes você conhece a Cristo, você está lutando com o pecado, mas assim, você quer deixar, mas não quer. Por quê? Porque você está aqui. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Frutos dignos de arrependimento ei, você me ama de verdade? Você quer viver para mim? Então sai de perto desse lugar, vira. Frutos dignos de arrependimento é conversão de destino. Eu estou andando para cá, não, eu não quero simplesmente só parar, eu quero mais do que parar, eu quero virar, eu quero ir para longe disso, eu quero ir para um lugar perto da presença de Deus, que vai me afastar do pecado. Volto para aquilo que eu estava falando. Talvez você nunca reconheceu o Senhor Jesus. E queridos, isso é importante porque Romanos fala que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, então nós somos salvos. E eu falo que é muito mais do que uma declaração, do que uma frase. É você entender que tem um Cristo que te ama, que acredita em você e quer te dar um destino novo, que espera uma metanoia, um arrependimento, uma mudança de destino. É você estar caminhando para cá e falar assim, ó, Deus, chega, não é mais isso que eu quero, eu preciso voltar para esse caminho e entender os propósitos que Deus tem para mim. Talvez você esteja aqui na primeira, segunda, 10ª vez, não me importa, mas você quer reconhecer, quer declarar o Senhor Jesus como Senhor. Eu quero te dar oportunidade. Se tiver alguém, eu quero que você levante a mão bem alto, que eu quero orar com você. E da mesma forma, se tiver alguém que estava longe, você sabe que você conheceu, você sabe que você está no caminho, mas você por algum motivo, você abandonou e você quer voltar. Tem alguém, querido, que gostaria de confessar o Senhor ou de voltar? Se tiver alguém, eu quero que você levante a mão bem alto, que eu quero orar com você. Tem alguém? Dá tempo. Você que está balançado aí, vem cá, porque hoje é dia de Deus te dar destino, hoje é dia de Deus te dar propósito, hoje é dia de Deus mudar a sua vida. Mais alguém?
versículo 18. Eu vou falar e você vai repetir com toda a fé do seu coração. Diga assim: o Espírito do Senhor, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Isaías 11, versículo 2. Isaías 11, 2. Repousará sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Você recebe em nome de Jesus? Dá um aplauso bem forte ao nosso Deus. Declaramos, Senhor, sobre nós o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, um Espírito de entendimento, um Espírito de fortaleza, um Espírito de temor do Senhor. Declaramos que o Senhor nos ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, restauração de vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano, Pai, é um ano aceitável do Senhor, e nós sabemos que esse tempo é agora, que é chegado sobre nós, que é chegado sobre a tua igreja. Desperta, desperta os valentes, desperta os guerreiros, desperta os escolhidos, desperta aqueles que estavam escondidos, que não se dobraram diante de Baal, mas que o Senhor preservou para essa hora, que o Senhor preservou para esse tempo, que farão a diferença nessa cidade. Capacite com seus dons, capacite com seus talentos, que o Senhor unge a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, repita assim, fala assim: Deus conta comigo. Agora fala entendendo isso. Deus conta comigo. É isso, queridos. Deus conta com você. Ah, pastor, mas querido, você não é nada. Você é especial demais e Deus conta com você. Ah, mas eu tenho esse defeito, querido, tem nada. Você é especial demais. Deus te ama e Deus conta com você. Amém. Deus vai nos moldando. Nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo, para nós refletirmos como espelho a imagem do Senhor. É isso, é um processo, é um caminho, mas pise, caminhe esse processo, viva esse processo, em nome de Jesus. Amém? Só um recado, vocês já estão de pé mesmo, já para eu... Tem as tags de 7 de setembro, pode deixar apagado. Tem as tags de 7 de setembro? Procura aí, vê se tem algum no celular aí. Queria muito colocar isso. Queridos, nós temos programação normal na semana. Nós temos os GPS. Ei, em nome de Jesus, que teu coração possa... Você nem dormir, você sonhar com esse GPS essa noite, querido. De tanta vontade, você fala assim: Deus, eu preciso participar de um, eu vou abrir um na minha casa, eu preciso fazer alguma coisa, a hora é agora. Queridos, porque eu sei que isso é uma ferramenta de Deus para ganhar vidas, para comunhão. Aqui a gente entra, você nem conhece as pessoas, porque você chega, já está começando, sai, e às vezes tem anos que você não sabe nem o nome de quem está do seu lado. O GPS, querido, é um momento de comunhão, de casa, de mesa, de você sentar, de compartilhar, de ser cuidado, de ser tratado, sabe? É algo bíblico de Deus. GPS, para quem não sabe, grupo pequeno semanal que acontece nas casas, ok? Então,
Eu sei que Deus tem muito, nós vamos dar uma ênfase especial nisso, é algo que Deus já tem me incomodado, então aguarde que vamos ter novidades sobre isso, ok? Mas queria muito que você, que tem esse desejo, que tem essa vontade, você me procurasse no privado, você visse, quem é líder de GPS? Levanta a mão assim, ó, e quem é casa? Tanto faz, líder e casa. Queridos, tem aí esparramado um monte de gente, tem em bairros, às vezes perto da sua casa. Procure alguém desse de mão levantada e fala que dia que é, onde que é que eu quero ir. E vai, querido, vai e deixa Deus te usar nesse lugar. Amém? E se você tem uma casa que abriga, abra um e vamos para cima. Vamos para cima em nome de Jesus. Quarta temos tarde das mulheres, quarta tarde, a tarde das leoas. Quinta-feira temos culto à noite. Sábado, culto dos jovens. Ixi, hoje saiu muito fraco. Sábado, culto dos jovens. Domingo de manhã, escola bíblica. E domingo à noite. Eu queria emendar aqui, queridos, mas não dá. Mas eu quero muito que você venha. Eu tenho algo também para compartilhar com o seu coração. 19 horas. Dia 7 de setembro. Nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos fazer um tempo, querido, de jejum, de oração, de adoração, de intercessão durante todo o feriado. Vai começar às 5 horas da manhã aqui na igreja e vai terminar só 21, 22 horas. Nós vamos terminar a noite com a noite da adoração. Vai ser só decretos proféticos, adoração. Então nós não vamos ser na sexta-feira, vai ser na quarta, que vai ser o dia do feriado, mas em todo dia vai ter alguém aqui orando, adorando, e eu queria muito que você passasse, nem que se fosse 10 minutos aqui no dia 7, para você orar pela tua nação, para a nossa cidade, pelos governantes, pela política, para que Deus faça a vontade dele em nome de Jesus, amém? Sabemos que é um tempo de guerra e a igreja precisa se posicionar em oração, adoração, sempre foi assim, sempre será, um povo que ora, que busca e que clama, amém? Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí você sabe, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Amém? Você que nos visita, Deus abençoe muito. Essa casa está sempre aberta para você. Sinta-se à vontade neste lugar. Que todos vocês tenham uma semana incrível em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, pelas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem sido. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem recrutado, levantado homens e mulheres tementes ao Senhor. Que o Senhor seja exaltado, Pai. Abençoe cada casa, cada família. Nos dê uma semana de vitória, cheia da Tua presença. E que o Senhor possa conduzir o Teu povo conforme o Teu querer. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe. Lembrando que se você quiser uma oração por algum motivo, alguma coisa, tem uma equipe qualificada, você pode sair e vir aqui orar com eles, que eles estão prontos para orar por você. Deus abençoe muito.